Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu vou falar sobre provérbios. O quanto eu ignorei tantas coisas ricas, tanta sabedoria que tem neste livro aqui. Eu passei o mês de janeiro todo lendo os capítulos de provérbios. Para cada dia eu estava lendo um provérbios. No dia 1 eu li provérbios 1, no dia 7 eu estava lendo provérbios 7 e assim até o dia 31. E eu anotei tudo neste caderninho aqui, que eu faço as reflexões, as anotações. Aqui tem coisas desde o começo das leituras até o final aqui, que deu certinho. O último capítulo aqui de Provérbios, Provérbios 31, não sei se dá para ver aí, mas foi sobrando uma página só, tenho até que comprar outro caderninho desse. Então, pessoal, eu separei aqui 7 provérbios para falar com vocês. Para o vídeo ser um pouco mais fluido, não todos os provérbios têm coisas muito sábias, muita coisa que mudou completamente a minha vida, mas eu separei 7 para que pudesse estar compartilhando com vocês. Então, vamos começar com Provérbios 1, um versículo muito conhecido, que é o versículo 7, diz assim, ó: O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, ou a chave do conhecimento. Isso é verdade. Deus, muitas vezes, o que Ele quer da gente é que a gente o tema, que a gente realmente permita que Ele nos governe, que Ele tome conta da nossa vida. Ele está disposto a estender a mão. E o que Ele quer é essa troca, é a gente permitir que Ele realmente tome conta de tudo, da gente entregar e consagrar todos os nossos planos a Ele. Então, quando a gente faz isso, a gente conhece muito a sabedoria, a gente tem um conhecimento dos céus, porque a gente está sendo governado por aquele que criou tudo. Então, eu comecei com esse Provérbios porque ele é muito forte e mexeu muito comigo também. Bom, ainda dentro de Provérbios 1, tem um outro versículo que está no versículo 22, vai até o versículo 23. E eu vou ler aqui para vocês e trazer a minha reflexão. No versículo diz assim, ó: Até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua experiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? O que ficou aqui claro para mim? Que para encontrar sabedoria eu preciso fazer 3 coisas. Uma, rejeitar a zona de conforto. Por que, Luiz, rejeitar a zona de conforto? Ora, está escrito aqui, ó, até quando vocês inexperientes, aqueles que não têm experiência, aqueles que não têm conhecimento, vão se contentar com essa situação. Para que a gente possa sair de um ponto A e ir para um ponto B, para que a gente possa fazer qualquer mudança na nossa vida, a gente precisa agir. A gente precisa fazer algo para a gente sair de um nível e para outro. E a gente tem que sair da onde a gente está. A gente tem que sair da zona de conforto. Porque é na zona de desconforto que a gente cresce, que a gente se desafia, que a gente encontra nossos limites e o poder que a gente tem de sobressair sobre eles, de a gente ser maior do que eles, né, melhor dizendo. Então, uma das coisas que eu pensei foi, caramba, rejeite a zona de conforto. Está escrito aqui também, ó, vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? Ou seja, amadureça. Uma das outras coisas que a gente precisa fazer para encontrar sabedoria é amadurecer. Muitas vezes a criança faz o que quer, o adulto ele tem que fazer o que tem que ser feito. E isso exige cuidado nas palavras, isso exige a gente não perder tempo falando bobagem, não zombar, não tem muito o que dizer. Amadureça, cresça, não fique falando bobagem. E o terceiro e último ponto, assim, né, de um dos pontos de ter sabedoria, é você moer o seu orgulho. Porque está escrito, e vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Quem é que despreza conhecimento? O orgulhoso, que já sabe tudo, que a palavra dele é a final, que ele não muda de pensamento. Esse tipo de pessoa já acha que nada pode mais ser feito porque ele já encontrou toda a sabedoria. Ou que ele é inevitável, implacável. Mas, na verdade, Deus nos ensina que a gente tem que se humilhar muitas vezes para a gente encontrar a humildade e Ele poder nos consertar, Ele poder nos trazer sabedoria. E de fato, quando a gente deixa de ser orgulhoso, que parece que é um padrão que já vem com a gente consegue ter mais abertura para conhecer mais, a gente tem mais entendimento para saber que tem muitas coisas que nós podemos melhorar, independente da área da nossa vida. Então, rejeite a zona de conforto, amadureça e moa o seu orgulho. São coisas que eu indicaria para você buscar mais sabedoria, ser uma pessoa mais sábia. E o versículo conclui aqui, o versículo 23 diz:
Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Olha que fantástico. Ter a vontade de Deus alinhada com a nossa, ter as nossas vontades alinhadas com a vontade de Deus para a nossa vida. Isso é possível quando a gente encontra sabedoria e teme o Senhor. Provérbios 3 também tem um versículo, na verdade alguns versículos que eu quis trazer para vocês. Começando no versículo 13 ao 15. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se compara. Deus muitas vezes fala com a gente aqui na Bíblia através de metáforas, e eu realmente acredito que seja uma forma mais fácil da gente aprender, né? Então, ó, tá vendo todas essas pratas aí que você tá no teu corpo, te deixando brilhoso? Tem algo muito maior do que isso. Tá vendo esse bem material que você está se apegando, que te rende muito prazer, muita alegria, muito. Você se vangloria demais por ter esse bem material? Tem algo muito maior do que ele, que é a sabedoria de Deus, né? Então, e aí, lá no versículo 19, Deus fala algo também muito interessante que eu fiquei pensando. Tem qualidades de Deus que é transferível a nós. Tem qualidades de Deus que ele pode transferir para a gente. Tem qualidades que é só dele. Tem coisas que é só de Deus. Onipresença, onisciência, onipotência. Ele é atemporal, ele é eterno. São qualidades dele. Mas tem outras que a gente tem, como a sabedoria, o conhecimento, o entendimento. Ele deu essas qualidades para a gente. E que a gente saia com esse entendimento de que a gente pode fazer muitas coisas boas com essas qualidades, né? Aqui no versículo 19 diz que com a sabedoria o Senhor lançou os alicerces da terra. Com o entendimento ele fixou no lugar os céus. Com o conhecimento as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o carvalho. Ou seja, Deus usou a sabedoria, o entendimento e o conhecimento para fazer coisas incríveis. Então que a gente também possa utilizar essas qualidades que são deles, mas que são dele e ele transferiu para nós de forma boa também. Provérbios 4 também tem um versículo muito conhecido, que é o versículo 23, que diz assim, ó: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Em outras versões, diz assim, acima de tudo, guarde os seus pensamentos, pois dele depende toda a sua vida. Está escrito aqui na Bíblia. E o que eu paro para pensar? Que sabedoria é a gente dominar os nossos pensamentos. De fato, aquilo que a gente acredita tem a capacidade de co-criar a nossa realidade. Isso é verdade. Nós podemos construir muitas coisas através do nosso pensamento. A gente vive de acordo com aquilo que a gente pensa. Tem até um filósofo americano chamado Ralph. Eita, esqueci o nome dele aqui, mas eu vou botar aqui na edição do vídeo. Mas ele diz o seguinte: o homem é o que ele pensa durante todo o dia. Tony Robbins também tem uma frase que diz o seguinte: a qualidade da sua vida está proporcionalmente ligada à qualidade dos seus pensamentos. E eu acredito demais nisso. Então, quando a gente domina os nossos pensamentos, a gente consegue construir coisas através dele. De fato, quantas vezes a gente já se sentiu mal, a gente já desistiu por conta dos pensamentos inúteis, pensamentos vagos, pensamentos fracos. Os pensamentos mudam nossas emoções, mudam o nosso dia. Então, dominar os nossos pensamentos é muito importante, porque nós somos o que nós pensamos. E aqui no versículo diz, quando a gente guarda esses pensamentos, guarda o nosso coração, a gente tem um desfecho da nossa vida, né? Porque tudo depende disso. Nesse contexto aqui, Deus trouxe a importância da gente cuidar muito bem, qualificar melhor os nossos pensamentos. Em Provérbios 7, tem um versículo que eu também resolvi trazer para vocês, que está no versículo 2, versículo 3, que diz assim: obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Eu fiquei pensando, caramba, guardar os mandamentos e os ensinos de Deus
como a menina dos seus olhos, como a menina dos meus olhos. Qual é a menina dos seus olhos? O que é que alegra o seu olhar? O que é que puxa o seu olhar? Para onde o seu olhar corre quando você quer, quer realmente se distrair, quando você quer realmente fugir de um problema, quando você quer descansar? Para onde corre o seu olhar? Mas não só nessa perspectiva, mas também de qual é talvez a coisa mais importante para você. Talvez é uma pessoa, talvez é uma coisa. Essa menina dos olhos tem algo que tem que ser maior do que ela, que é Deus. Acima disso tem que estar os mandamentos de Deus. Então, isso me fez pensar muito sobre quanto valor a gente dá para algumas coisas. Quantas coisas realmente puxam nossa atenção, fazem que a gente olhe para aquela coisa, dedique tempo, atenção. Inclusive, eu até tinha anotado aqui ah, algo um pouco mais incisivo, né? Eu escrevi assim: sabedoria é muitas vezes lembrar e obedecer às ordens de Deus, igual nós obedecemos aos nossos vícios, hábitos, né? Em que sentido? Todos nós temos uma rotina, eu imagino, um pouco corrida, trabalho, faculdade, estudos, afazeres de casa, mães que cuidam de filhos. Então, muitas vezes, os hábitos que a gente tem são em prol dessa rotina. E também tem coisas que a gente dedica muito tempo e atenção nas nossas horas vagas, nos nossos finais de semana. Então eu fico pensando, caramba, será que essas coisas que eu mais faço, será que essas coisas que mais me chamam a atenção estão ocupando mais tempo do que eu poderia ter com Deus? O que eu quero dizer? Será que isso aqui que eu faço sempre, que eu não deixo de fazer, eu faço mais isso do que eu tenho um momento com Deus, eu tenho minhas orações? É muito difícil hoje em dia a gente fazer isso por conta, como eu disse, dessa rotina. A gente ter um tempo assim dedicado, como a gente tem para outras coisas do dia a dia, para Deus. Mas a verdade é que a gente precisa disso. A palavra diz que a gente precisa guardar os ensinamentos de Deus, assim como a menina dos nossos olhos, assim como aquilo que mais nos chama a atenção. Pelo menos foi essa reflexão que eu tive e eu quis trazer para vocês. E eu até notei outras coisas aqui relacionadas às distrações, né? As nossas distrações são nossos grandes inimigos. E muitas vezes eles não mudam de estratégia, né? O nosso inimigo não é que a gente tem que subestimá-lo ou achar que ele é fútil. Mas normalmente as estratégias são para nos atingir quando a gente menos espera ou quando a gente está relaxado. Então são distrações, né? Então que a gente tenha muito cuidado de sempre ter no nosso olhar Jesus, Deus e a sabedoria dele, para que a gente possa de fato avançar e crescer com mais sabedoria, porque Deus ele torna o sábio mais sábio. Lá em Provérbios 11 tem um versículo que diz assim, ó: sem diretrizes a nação cai, o que a salva é ter muitos conselheiros. Provérbios 11, 14. E cara, talvez isso aqui seja um dos grandes insights assim sobre realmente sucesso. É você ter pessoas boas ao seu lado te criticando. Muitas vezes a gente acha que a gente pode chegar muito longe sozinho. E de fato a gente dá alguns passos, a gente até avança. Mas quando tem alguém do nosso lado, a gente vai muito mais longe. E é importante ter pessoas que nos criticam, ter pessoas que apontam aonde a gente tem que melhorar, o que a gente tem que deixar de fazer. Pessoas boas que estão ali para nos ajudar, pessoas que não querem passar a mão na nossa cabeça, mas falam aquilo que a gente precisa ouvir, né? Até porque essas pessoas conseguem enxergar os nossos pontos cegos. Quando a gente está num carro dirigindo, muitas vezes tem locais ali que a gente não enxerga, né? Ponto cego mesmo. Mas quem está de fora enxerga. Então, que essas pessoas que estão de fora enxergando o nosso ponto cego possam chegar para a gente e dar esses feedbacks e nos trazendo essas críticas para isso nos fortalecer, isso nos melhorar. Ter pessoas nesse sentido ao seu lado é muito bom. Então, busque esses tipos de conselheiros para que eles possam estar fazendo com que você avance cada vez mais. Isso, cara, é muito, muito, muito bom, de verdade, ter pessoas desse nível ao nosso lado, nos criticando, nos afiando para que a gente possa crescer ainda mais. Em Provérbios 12, tem 3 versículos que eu queria compartilhar com vocês, que também mexeram muito comigo. Um deles é o versículo 9, que diz assim, ó:
Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida, né? Conclui. Mas eu frisei essa parte, melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva do que fingir ser alguém, né? Deus, ele não quer que você seja outra pessoa necessariamente falando, no sentido de que você não precisa ficar, poxa, eu queria ser fulano, poxa, como eu queria ser igual ciclano. Não, Deus quer trabalhar com você do jeito que você tá, irmão. Do jeito que você está aí, Ele quer trabalhar. Permita que Ele tome conta da sua vida. Entregue completamente sua vida para Deus e permita que Ele mude tudo de lugar, que Ele venha sobre sua casa, sobre seus planos, mexa tudo. Deixe que Ele governe. Eu tenho certeza que você, de fato, vai ser moldado, modelado por aquele que criou todo o universo, que te criou, que me criou. Então, nada melhor do que ter esse, esse esse poder, essa imensidão, essa bondade e sabedoria de Deus sobre a nossa vida, né? Nos conduzindo. Tem outro versículo também, que é o versículo 11, que diz assim: quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. O que eu pensei aqui? Caramba, faça as coisas certas, do jeito certo, não busque atalhos. Muitas vezes a gente quer fórmulas mágicas por conta do imediatismo, a gente quer buscar atalhos, a gente quer buscar um jeito mais fácil de fazer as coisas, que sai na frente de todo mundo, mas, cara, tem um processo. Jesus viveu o processo. Jesus foi bebê, ele foi criança, ele foi adolescente, ele se tornou adulto, ele viveu o processo, mesmo não precisando, mas ele viveu o processo. Então, por que nós também não vivemos o processo? Por que nós também não nos mantemos firmes, acreditando e fazendo as coisas certas, que vai dar certo, vai trazer um resultado? Não busque atalhos. Não existe fórmula mágica. Tudo é prática, treino, processo, preparação, mas de jeito certo, né? Fazendo as coisas certas. E o último versículo aqui que eu quis trazer do Provérbios 12 é o versículo 24, que diz o seguinte: as mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. E é um versículo forte, mas eu acredito muito que, de fato, quando a gente faz as coisas certas, do jeito certo, a gente governa. Quando a gente não faz, a gente é governado. Nós temos o poder da escolha. Você tem o poder da escolha, eu tenho o poder da escolha. Nós podemos escolher, mas quando nós abrimos mão disso, por medo, por não ter coragem, por ficar pensando na crítica dos outros, por não nos capacitar, a gente acaba deixando que outras pessoas escolham por nós. Então, que você seja posicionado, que você tenha domínio sobre o que você faz, que você realmente estude, se prepare, avance, haja, faça as coisas, vá em frente, para que você tenha sempre o poder da escolha e possa governar ao invés de ser governado. E, gente, um último versículo que eu queria trazer está lá em Provérbios 29, no versículo 1. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Bom, pequenos erros, mesmo que imperceptíveis, ao longo do tempo vão trazer resultados significantes, consequências graves. Não foi do nada, foram pequenos erros. Às vezes a gente quer deixar um pano por cima, a gente pede desculpa, comete um erro de novo, pequenininho. Ah, mas é muito simples. Ah, mas é pouca coisa. Ah, mas você também faz isso. Ah, mas você faz aquilo. Isso vai trazer uma destruição. Sempre traz uma destruição. Porque os nossos hábitos vão sendo armazenados. Chega um momento que, cara, explode. E aí a gente perde uma oportunidade, a gente perde uma pessoa. Da mesma forma, se eu faço coisas certas, mesmo que pequenas coisas certas, todos os dias, isso também vai trazer resultados positivos. Porque é a mesma lógica. Nossos hábitos vão se armazenando. E tem um momento que explode, então a gente tem um resultado muito bom. Então escolha sempre as coisas certas, evite ficar nos mesmos erros sempre, mesmo que sejam pequenos ao seu ponto de vista. Faça o que é certo. Faça o que é certo, que Deus vai estar contigo. Eu tenho certeza disso. Você buscando Ele e você confiando nele, consagrando os seus planos a Ele, mesmo que sejam pequenas coisas por enquanto, mas Deus sabe trabalhar muito em tudo. As pequenas coisas Ele faz coisas grandes, então a pessoa fraca Ele torna ela forte. Então eu tenho certeza que muitas coisas vão ser melhores quando a gente busca essa sabedoria. Galera, é isso, tá? Isso aqui me ensinou muito. Provérbios tem
coisas magníficas aqui que eu vou com certeza revisitar muitas todas elas. Tem como eu aplicar na minha vida tanta coisa para melhorar. E eu quis compartilhar isso com vocês, para que de alguma forma também vocês pudessem receber, receber isso que eu fiz com muito carinho aqui para vocês, beleza? Gente, se vocês quiserem, eu posso falar sobre outros provérbios, como eu disse, eu trouxe poucos, mas eu posso gravar vídeos sobre outros. Ou então, se vocês quiserem também comentar aqui embaixo qual foi o provérbio desses que eu trouxe que, poxa, mais mexeu aí contigo, ou se tem algum outro provérbio que você leva contigo como um mantra assim, né? Comenta, vou querer saber, eu vou gostar de saber disso também. Curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, compartilha mesmo, para que outras pessoas possam estar aqui também, refletindo comigo nesses aprendizados, tá certo? Se inscreva no canal, vocês vão me ajudar bastante a continuar aqui, firme e forte. É isso, galera. Muito obrigado mais uma vez. Tamo junto. Até a próxima.